Para hoje temos um dia bem corrido. A gente vai participar da criação de passaportes de bichinhos e eu vou levar vocês para assistir de camarote. Hoje a gente vai participar da criação de passaportes, como eu já havia falado, daqueles animaizinhos que a gente leva normalmente para viajar com a gente, cachorro, gato, porque para entrarem nos países da União Europeia é necessário que esses animais tenham passaporte. E para tirar o passaporte é um processo bem simples, por mais que talvez não pareça, mas é algo bem simples. Para cachorros, normalmente assim que você compra ou adota um cachorro aqui, é obrigatório que você coloque o microchip, que é para quando o animal fugir, você perder, você conseguir localizar ele pelo microchip. E também quando for nos veterinários, vacinação ou algum processo desse tipo, não precisar estar sempre anotando a mesma coisa, tendo que procurar sempre os dados. Só escaneia o chip do animal e aparece todos os dados dele. Uma coisa bem simples. Gatos normalmente não é obrigatório ter um microchip. Tipo, eu adotei um gato agora, eu vou ter que ser obrigada a colocar um microchip nele. Não. Mas se você for fazer o passaporte, é obrigatório ter o microchip. Para alguns processos, talvez o gato não precise do microchip. Para uma consulta veterinária, algo assim, não é necessário, obrigatório ter o microchip. Se tiver, obviamente vai facilitar, mas não é algo obrigatório, igual cachorros. E para fazer o passaporte, como eu falei, o animal precisa ter o microchip. Então, se for um gato, se não tiver o microchip, precisa colocar para poder dar entrada no passaporte. Precisa estar com as vacinações em dias, principalmente a antirrábica, que é a de raiva, como a gente conhece normalmente. E depois de estar com tudo isso em dia, vacinação e o microchip, é só ir em algum órgão público ou então em um veterinário credenciado e solicitar o passaporte, agendar para fazer o passaporte. Aí no dia você leva o seu bichinho, porque eles vão precisar escanear o microchip dele, e você leva o resto da documentação, os dados da vacinação e todas essas coisinhas burocráticas que precisam, né? Que aí depende, eu acho que muito, talvez, não sei, talvez dependa de cada veterinário, de cada lugar, talvez cada um seja coisas diferentes. O passaporte tem duração de 3 anos, por mais que algumas vacinas necessitem ser feitas de novo, alguma segunda dose, alguma coisa do tipo, ele ainda tem a validade de 3 anos ainda assim. Tipo, não precisa toda vez que for fazer uma revacinação, jogar o passaporte fora e fazer outro. Não. Lá tem um cantinho para cada vacinação e aí eles só anotam a vacina atual que foi dada e fica tudo certinho. Só não pode deixar atrasar. Fora isso, o passaporte do animal é bem parecido com o da gente mesmo, dos humanos. Lá tem todos os dados do bichinho, vai ter o nome, todos os dados também do tutor do animal, nome, telefone, endereço, tudo aquilo. E tem até um espaçozinho também para colocar a foto do bichinho. Caso você queira colocar a foto do seu cachorro, do seu gato, do seu animal, você também pode colocar, tem um espaço para isso também. E agora a gente vai participar, acompanhar um pouquinho alguns dos bichinhos que forem aparecendo por aqui. Eu vou tentar gravar para vocês e colocar aqui para vocês verem. É um processo muito, muito simples, gente. Infelizmente não deu para gravar muita coisa, pois estava bem cheia. Mas esse aqui é o registro de um dos clientes que passou por aqui hoje. Terminados os passaportes, finalmente. Agora já tá praticamente de noite, já tá começando a escurecer. Chovendo muito, inclusive. E a gente vai agora comer pizza. No caminho aqui a gente passa tipo por um bosquezinho, é como se fosse um caminhozinho. Andando por aqui, a gente vai encontrar também várias dessas laranjinhas. Só que não se enganem, elas não são de comer, quer dizer, não são aquelas que a gente normalmente compra em mercado. Essas aqui são ornamentais, ou seja, são só para enfeitar a cidade, basicamente. Tem várias delas aqui. As pessoas não comem esse tipo de laranja porque elas são mais azedas, não é a mesma coisa daquelas que a gente compra normalmente. Então, a gente não, né? Os italianos aqui eles não comem dessas.
Essa aqui a gente encontrou no chão, mas ela tá bem boazinha, bem bonitinha. E tipo, parece realmente uma laranja totalmente normal. Só que dizem que ela é mais azeda, né? Mais amarga. E aí a gente vai levar pra ver junto com vocês. Abrir, né? Pra ver se é alguma coisa diferente das outras ou se é igual. E aqui por onde a gente vai passando também tem várias dessas árvores sequinhas. E aqui, na maioria dos lugares que a gente vai na Europa, no inverno europeu, a gente vai ver se deparar com várias dessas árvores. E uma curiosidade interessante é que quando a gente vê, normalmente a gente pensa que elas estão mortas, né? Porque não tem folha nenhuma. E se tem, às vezes é muito pouca. Mas na verdade não. Elas estão vivas, só estão esperando o verão chegar, para que elas possam criar as folhas delas de novo e continuarem o processo natural delas. Aqui, diferente do Brasil, as folhas caem no inverno. No Brasil, em muitas regiões acontece o contrário. É no calor forte que muitas plantas acabam morrendo de verdade, o que não acontece tanto por aqui. Aqui são aquelas folhinhas da árvore que caíram todas. E elas são aquelas folhinhas que a gente vê normalmente em filme ou coisa e tal. Basicamente o símbolo do Canadá. Basicamente tem no chão inteiro que elas caíram das árvores que agora atualmente estão sem folhas. Mas antes elas estavam cheias dessas folhinhas. Claro, verdinhas, né? Ou da cor que elas são normalmente. Então quando vocês verem essas árvores aqui feinhas, sem folhas nenhuma, elas não estão mortas, tá? Por isso que elas continuam aqui. Se elas estivessem mortas, provavelmente eles retirariam. Elas não estão mortas, elas só estão passando pelo processo natural delas. E ao andar pelas ruas, você se depara com algumas torneirinhas dessas. Ou melhor, fontes de água potável. Muita gente anda com garrafinhas para encherem quando encontram essas fontes. Uma coisa muito interessante também é que aqui, nesse horário, normalmente você vai ver também as pessoas jovens, normalmente, com mochilinha nas costas, andando, porque geralmente é o horário que eles estão voltando do colégio. As aulas voltaram agora em janeiro, porque eles passam 3 meses de férias. Diferente do Brasil, aqui são 3 meses de férias, que normalmente se iniciam em julho, quando eles começam a se preparar para o Ferragosto, que é um evento aqui que é no verão, que acontece. Eles normalmente param tudo. Na época do Ferragosto, nada funciona. Loja não funciona, escolas não funcionam. E eles só voltam nesse período de setembro. Antes de chegar na pizzaria, a gente parou aqui para comer um gelato. A experiência de pedir um gelato, né, aqui no inverno, principalmente. Ele é assim, ó, gente. Enfim, a gente vai experimentar aqui o gelato no inverno europeu, no frio. E depois a gente vai partir pra pizza mesmo. Olha, gente, o sorvete é assim, ó. Esse aqui meu é de chocolate, com esse cremezinho branco. E tá tão frio que o sorvete nem derrete. Na Itália, escolher pizza sempre demora, principalmente quando você não fala muito bem italiano e se depara com um cardápio desses aqui. Nessa pizzaria, a gente tinha a opção de montar a própria pizza, escolhendo os ingredientes que quisesse da lista. Enquanto as pizzas não ficavam prontas, a gente pediu um prato típico daqui como entrada. Ela é tipo um bolinho de massa, feito com macarrão, molho branco, queijo e geralmente presunto, tudo frito. Aqui a gente escolheu a parmigiano dell'Agnolo, que basicamente vai molho de tomate, mussarela e berinjela. Também pedimos uma marguerita com alguns ingredientes extras, tipo cogumelos e presunto. E por último, minha escolha foi a cotte funghi, que leva presunto cozido e que usa creme de cogumelo em vez de molho de tomate. E a diferença daqui é que além de não ter aquela mistura de sabores que a gente está acostumado no Brasil, as pizzas aqui são individuais, ou seja, cada pessoa pede a sua pizza inteira. Como a gente estava em 3, foram 3 pizzas. E para encerrar a noite, claro, não podia faltar a sobremesa. A gente pediu um cheesecake de chocolate. E ao chegar em casa, a gente foi correndo cortar a laranja que a gente tinha pego para poder ver qual era a diferença dela. E é nesse momento que a gente descobre mais um motivo do porquê essas laranjas são apenas ornamentais. Além de serem consideradas mais azedas e amargas, elas têm a casca grossa e pouca polpa. Chegamos em casa, agora são
mais de 11 horas, um pouquinho cansados, porém de barriga cheia. Esse foi o vídeo. Até depois.